O confessionário é um espaço de silêncios que pesam mais que as palavras. Já escutei desabafos de jovens pecados repetidos por idosos arrependimentos tardios. Pequenas culpas que, para quem as carrega, parecem montanhas, mas nada me preparou para o instante em que uma mulher entrou pela porta lateral da igreja numa manhã de domingo, carregando no semblante uma dor que se misturava ao medo. Ela era conhecida da comunidade, mãe de família, sempre vista, com o marido e os filhos nas missas. Sentava-se quase sempre no mesmo banco, cuidava para que as crianças permanecessem quietas, e aos olhos de todos, representava a imagem da normalidade. Quando se ajoelhou diante do confessionário, notei que seu corpo tremia, a respiração estava acelerada, e o silêncio inicial foi tão denso que parecia gritar, até que, em um fio de voz, ela disse palavras que caíram sobre mim como um trovão. Confessou que o bebê, que carregava nos braços, recém-nascido e tão elogiado por todos, não era filho do marido. Era fruto de uma relação proibida com o vizinho. Houve um instante em que o ar pareceu parar dentro do confessionário. Ela falava como quem abre uma ferida antiga que sangra de novo, misturando lágrimas com cada frase. Disse que jamais havia imaginado que pudesse chegar a tal situação, mas que a solidão dentro de casa, a distância emocional do marido e a proximidade constante do vizinho haviam criado terreno fértil para a queda. Contou que o vizinho era atencioso, sempre pronto a ajudar, sempre oferecendo uma escuta que não encontrava no marido. Disse que tudo começou com conversas casuais, pequenos gestos, olhares que se prolongavam, até que um dia o limite foi ultrapassado, e dali em diante ela se viu presa a uma rede de encontros escondidos. Sempre entre medo e desejo, sempre entre culpa e ilusão. Quando descobriu a gravidez, disse que o coração quase parou. O marido acolheu a notícia com alegria, acreditando que o filho era dele, e esse contraste a despedaçava por dentro. Desde então, vivia em um tormento constante. Cuidar do bebê, sorrir para a família, receber parabéns dos vizinhos e, ao mesmo tempo, esconder a verdade que a esmagava. Ela dizia que já não dormia em paz. Cada vez que olhava para o filho, sentia o amor materno e, ao mesmo tempo, a culpa de ter trazido ao mundo uma vida marcada pelo segredo. Cada vez que via o marido segurar o bebê com carinho, sentia-se uma impostora. E cada vez que cruzava os olhos do vizinho, era como se um abismo se abrisse dentro dela. Enquanto falava, eu percebia que não buscava justificativas, não tentava se defender, nem minimizar o pecado. Apenas confessava, com a alma despida, a gravidade de sua situação. Não era apenas infidelidade, era a consciência de ter construído uma vida inteira em cima de uma mentira. Concedi-lhe a absolvição, lembrando que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Mas também pedi que refletisse seriamente sobre os próximos passos. Disse que não bastava esconder-se no confessionário, seria preciso coragem para enfrentar as consequências, ainda que dolorosas. Ela saiu com o rosto molhado de lágrimas, mas também com uma leveza que só o desabafo da verdade pode trazer. Eu, no entanto, permaneci imóvel no banco, em silêncio, pedindo a Deus discernimento. Sabia que aquela história não terminaria ali. A confissão não era o fim, mas o começo de uma longa estrada de lutas, decisões e feridas a serem tratadas naquela noite. Diante do sacrário, rezei por ela, pelo marido, pelo bebê inocente e até pelo vizinho. Rezei para que a verdade não se transformasse em destruição total, mas em oportunidade de redenção. E entendi que o peso que ela trouxera para o confessionário agora também repousava sobre meus ombros. Como segredo sagrado a ser guardado e levado diante de Deus, ela voltou poucos dias depois. Eu já esperava por isso. Algumas confissões são como uma represa que, ao ser rompida pela primeira vez, não consegue mais conter a água acumulada.
E quando a vi atravessar a nave da igreja, com o mesmo semblante marcado pela aflição, compreendi que sua alma ainda não havia encontrado descanso. Ajoelhou-se diante do confessionário, com movimentos trêmulos. Carregava nos braços o bebê que dorme tranquilo alheio ao turbilhão que cercava sua origem. Sua voz saiu mais firme do que na primeira vez, mas carregava a mesma mistura de vergonha e desespero. Disse que desde a confissão anterior não conseguia olhar para o marido sem sentir-se esmagada. Contou que, ao vê-lo brincar com o bebê, sorrir com orgulho e até comentar com vizinhos sobre como a criança se parecia com ele, o coração dela se despedaçava. Cada gesto de carinho do marido se transformava em acusação silenciosa. Disse que a mentira era como uma parede invisível entre eles, separando-os mesmo nos momentos de maior proximidade. Relatou, ainda que a convivência com o vizinho havia se tornado insuportável. Disse que, antes da gravidez, havia nele uma espécie de fascínio proibido. Mas agora, cada vez que o via, o que sentia era um misto de repulsa e vergonha. O vizinho, por sua vez, parecia dividido entre o desejo de manter distância e a tentação de manter o vínculo secreto. Confessou que ele, algumas vezes, ainda tentava bascular com olhares e gestos sutis. Mas ela já não via nisso a mesma atração. Sentia apenas medo. Medo de que alguém percebesse. Medo de que a verdade viesse à tona. Descreveu o tormento das noites em claro. Disse que, muitas vezes, ficava em pé diante do berço, observando o bebê dormir, e perguntava a si mesma como poderia sustentar aquela vida baseada em mentira. Perguntava-se se deveria contar a verdade ao marido, mas o medo das consequências a paralisava. Imaginava o choque e a raiva, a possível separação, a destruição de toda a família. Por outro lado, continuar calada fazia sentir-se prisioneira. Enquanto falava, percebi que sua dor não estava apenas no passado da infidelidade, mas no presente do segredo. O pecado já havia acontecido, mas a mentira o mantinha vivo, dia após dia. Era um veneno lento que escorria por cada gesto cotidiano. Ela confesso, também que começava a sentir sinais físicos do peso que carregava. Dizia que mal conseguia se alimentar, que o corpo estava fraco, que os olhares dos vizinhos a incomodavam, como se todos pudessem adivinhar sua verdade oculta. Até mesmo os momentos de ternura com o bebê eram atravessados por essa culpa sufocante. Eu a ouvia em silêncio, como quem segura um espelho diante de uma alma que já não consegue se ver. Concedi-lhe novamente a absolvição, mas insistia em algo que percebia como urgente. Precisava tomar uma decisão. Disse-lhe que não poderia sustentar indefinidamente a vida sobre um segredo tão devastador. Mais cedo ou mais tarde, a verdade emergiria. E quanto mais adiada fosse, mais dolorosa seria. Ela saiu do confessionário com passos hesitantes. Via em seu rosto a luta entre a coragem e o medo, entre o desejo de libertação e a tentação de continuar escondida. Eu sabia que voltaria. A alma, quando ferida dessa forma, busca constantemente o alívio do desabafo, mesmo que não encontre ainda a força da decisão. Naquela noite, diante do sacrário, rezei novamente por ela. Pedi não apenas perdão, mas clareza. Pedi que Deus iluminasse seus passos, para que a verdade, quando viesse, não fosse apenas destruição, mas também caminho de redenção. E senti dentro de mim a gravidade de carregar um segredo que poderia mudar o destino de uma família inteira, mas que precisava ser guardado no silêncio do confessionário. Ela voltou, e dessa vez sua aparência falava antes mesmo que sua voz fosse ouvida. Os olhos fundos, o semblante abatido, o corpo magro e cansado, sinais de noites mal dormidas, de refeições abandonadas e de um coração consumido por angústia. Quando entrou na igreja, parecia não enxergar ninguém ao redor.
Caminhou direto até o confessionário como quem procura abrigo em meio a uma tempestade que ameaça engolir tudo. Assim que começou a falar, percebi que a sua luta havia se intensificado. Disse que a mentira crescera dentro de casa como uma sombra que não recua diante da luz. O marido continuava dedicado, afetuoso, feliz com o bebê, que acreditava ser seu. Contou que, certa tarde, ele chegou do trabalho trazendo um presente para a criança. Um brinquedo simples, mas escolhido com carinho, e ficou longos minutos brincando com o filho. Ela, observando a cena, sentiu o coração partir em pedaços. Disse que teve vontade de gritar a verdade, de confessar tudo, de libertar-se. Mas o medo da destruição a fez calar-se mais uma vez. Relatou também como a presença do vizinho se tornara insuportável. Disse que, ao cruzar com ele no portão ou na rua, já não havia desejo, apenas tensão. O olhar dele, que antes parecia cúmplice, agora lhe causava repulsa. Contou que, certa vez, o vizinho tentou conversar, mas ela se afastou bruscamente, quase em desespero, temendo que alguém percebesse algo. Disse que agora o que a atormentava não era mais o pecado passado, mas a lembrança viva de que havia entregue parte de si a alguém que não merecia e que, por isso, arruinara a própria paz. A convivência com a comunidade também começava a pesar. Disse que não conseguia suportar os elogios sobre o bebê. Cada comentário sobre a semelhança com o marido era como uma faca que a atravessava. Cada gesto de carinho dos vizinhos, cada sorriso das amigas, só reforçava a prisão em que vivia. Contou que até evitava sair de casa, com medo de cruzar olhares que a fizessem sentir-se desmascarada. O peso era tanto que já começava a afetar sua saúde. Disse que tinha crises de ansiedade, que o coração acelerava sem motivo, que às vezes faltava o ar, o corpo respondia ao fardo, que a alma não conseguia mais carregar sozinha. Enquanto falava, eu percebia claramente que aquela mulher estava sendo consumida por dentro. Sua culpa já não era apenas um sentimento, era uma doença que se infiltrava em todos os aspectos da vida. Ela estava dividida entre duas impossibilidades: revelar a verdade e arriscar destruir a família, ou manter o segredo e continuar se destruindo lentamente. Eu a ouvi em silêncio, e dentro de mim crescia o peso de guardar um segredo tão devastador. O confessionário é lugar de misericórdia, mas também é lugar onde o padre carrega fardos que jamais poderá compartilhar com ninguém. Guardei para mim o sofrimento daquela mulher, sabendo que, fora dali, eu a cumprimentaria como a todos os outros, mantendo no coração o abismo de sua confissão. Concedi-lhe a absolvição novamente, mas insisti em algo fundamental. Precisava buscar ajuda concreta. Disse-lhe que, mesmo sem revelar a verdade de imediato, deveria encontrar formas de cuidar da própria saúde, do fortalecer-se espiritualmente, de encontrar apoio para não sucumbir ao peso do segredo. Expliquei que Deus oferece sempre um caminho, mas que é preciso coragem para trilhá-lo. Ela saiu com passos lentos, abraçando o bebê junto ao peito, como quem tenta proteger a criança da tempestade que carrega dentro de si. Eu a acompanhei com os olhos e pedi em silêncio que não fosse consumida pela culpa, antes de encontrar forças para escolher a verdade. Naquela noite, diante do sacrário, rezei com lágrimas. Pedi a Deus que me desse forças para suportar o peso de segredos que não posso revelar, que me desse sabedoria para aconselhar sem trair a confiança da confissão. Pedi também pela vida daquela família, pelo marido inocente, pelo bebê que nada sabia e pela mulher que se despedaçava em silêncio. E compreendi mais uma vez que ser padre é também carregar no coração dores que jamais poderão ser ditas. Ela retornou, semanas depois, e percebi, já ao vê-la entrar pela porta lateral da igreja, que havia em seu semblante uma decisão tomada.
não caminhava com o mesmo peso das vezes anteriores. Embora a dor ainda estivesse presente em seus olhos, havia algo diferente. Uma firmeza silenciosa, como quem enfim aceita que não pode mais fugir de si mesma, ajoelhou-se no confessionário e começou a falar com a voz firme, mas entrecortada pela emoção. Disse que vivera dias de tormento ainda maiores, noites insones, crises de ansiedade, momentos em que achou que perderia o controle da própria sanidade. Mas, no meio desse desespero, tomou consciência de que não poderia mais sustentar a mentira. Contou que decidiu enfrentar a verdade, custasse o que custasse. Revelou que, em uma conversa íntima com o marido, abriu o coração. Disse que as palavras saíram com dificuldade, como se cada frase fosse uma pedra arrancada do peito. Confessou que o bebê não era filho dele, mas fruto da relação proibida com o vizinho. Descreveu o silêncio que se seguiu, o olhar chocado do marido, a raiva contida, a dor estampada no rosto dele. Disse que naquele instante sentiu medo de perder tudo, mas também experimentou, pela primeira vez em muito tempo, a leveza da verdade. Contou que o marido não reagiu com violência, mas com lágrimas e silêncio. Nos dias seguintes, afastou-se, saiu de casa por algum tempo, mas depois voltou para conversar. Disse que ele não sabia ainda qual decisão tomaria, mas que reconhecia o amor que tinha pela criança. Esse paradoxo, dor e amor misturados, era agora o novo terreno em que ambos precisavam caminhar. Revelou também que o vizinho, ao saber da revelação, entrou em pânico. Tentou negar, tentou persuadi-la a recuar, mas ela manteve-se firme. Disse que não queria mais viver nas sombras, que não suportava mais o ciclo de mentiras. A coragem de enfrentar o marido estendeu-se também ao vizinho, e isso a libertou da cadeia que a prendia. Enquanto falava, percebi que havia nela uma força que não existia antes. Estava ferida, marcada, mas não mais escrava. Havia tomado a decisão mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora: escolher a verdade em vez da aparência. Disse que não sabia se o casamento resistiria, não sabia como seria a vida dali em diante, mas sabia que, ao menos, poderia olhar para o marido e para o filho sem o peso insuportável da mentira. Concedi-lhe a absolvição mais uma vez, mas desta vez com um sentimento de esperança. Disse-lhe que a verdade, ainda que doa, é sempre caminho de redenção. Pedi que permanecesse firme, que cuidasse do filho com amor, que respeitasse o tempo e a dor do marido, e que não desistisse de reconstruir a vida. Ainda que sobre ruínas, ela saiu com passos mais firmes, carregando o bebê nos braços, e pela primeira vez pude ver, em seu semblante, um traço de paz. Não a paz plena, porque o caminho ainda seria longo e difícil, mas a paz de quem não precisa mais se esconder. Fiquei no confessionário refletindo sobre como a vida humana é frágil, sobre como escolhas erradas podem destruir, mas também sobre como a coragem de enfrentar a verdade pode abrir portas inesperadas de recomeço. Rezei por ela, pelo marido, pelo bebê e até pelo vizinho, pedindo que a misericórdia de Deus não os abandonasse. E compreendi, mais uma vez, que a missão de um padre não é resolver os dilemas da vida alheia, mas ser testemunha silenciosa da luta humana entre o pecado e a graça, entre a mentira e a verdade, entre a queda e a redenção.